E ele fala de Dostoiévski, um escritor russo, que se dizia cristão, mas tinha muitas dificuldades. Dostoiévski vivia endividado. Dostoiévski gastava muito dinheiro, embora fosse cristão, com bebidas, e lutava contra o alcoolismo. Dostoiévski era um cristão em processo de transformação. Alguém um dia chega para Dostoiévski, difícil falar essa palavra toda hora. Alguém vira e fala para o Dostoiévski e pergunta a ele: como você pode, sendo um cristão, andar assim? E a resposta deste homem foi a seguinte: a igreja é lugar de pessoas que confiam no caminho, não na performance do caminhante, ou na capacidade dele, o caminhante. A igreja é lugar de gente complicada, e essa gente complicada é alvo de crítica dos fariseus. O texto diz que, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Veja que os fariseus, eles se achavam bons demais para estar com aquelas pessoas. É interessante, Jesus olha e vê um homem, os fariseus olham e veem publicanos, pecadores, rótulos. Fariseus rotulam, fariseus julgam e perguntam aos discípulos, tentando sabotar a Jesus: por que o mestre de vocês come com esses publicanos, come com essa gente pecadora? Por que ele se mistura com esse pessoal? E Jesus então, ouvindo isto e percebendo, ele responde da seguinte maneira: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Isso não quer dizer, irmãos, que os fariseus não estavam doentes. Sabemos que estavam doentes. Isso quer dizer que é necessário reconhecer a sua própria enfermidade para receber a cura. É necessário reconhecer-se gente complicada para poder receber a transformação de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, meu irmão, minha irmã, e você que está aqui e que talvez esteja desigrejado, ou talvez tenha se frustrado com a igreja por causa de pessoas que te magoaram. O que nos afasta do evangelho do reino de Deus não são os nossos pecados ou imperfeições, mas a percepção equivocada de nós mesmos, a qual nos faz acreditar que somos bons e justos. O que nos afasta do reino de Deus não é o fato de sermos pecadores. O reino de Deus é composto de pecadores. O que nos afasta do reino de Deus é a nossa presunção e orgulho de olharmos para nós e acharmos que nós somos melhores, que nós somos bons demais, que nós somos dignos da bênção de Deus, que nós somos melhores do que os outros, como os fariseus faziam. Diante disso, o que podemos esperar que a igreja seja? De quem é a culpa? De Jesus. Ele resolveu chamar gente como Mateus, ele resolveu chamar gente como Zaqueu, ele resolveu chamar gente como a mulher adúltera, ele resolveu chamar gente como Pedro, ele resolveu chamar gente como Eduardo. Não vou brincar com a Aldaleia. Não. Então, irmãos, a igreja é sim um lugar de pessoas complicadas, mas que, impactadas pela descoberta do amor e do interesse de Deus por suas vidas, são movidas a trazerem para perto seus amigos tão ou mais complicados do que elas.
A igreja é um farol de graça ao resto do mundo, não uma fortaleza de legalismo. Infelizmente, irmãos, existem pessoas que acham que Deus os chamou para se tornarem sentinelas da justiça da vida dos outros. Aí a igreja se transforma num castelo de legalismos, quando deveria ser, irmãos, um farol da graça de Deus, para que gente como eu e você, gente complicada, gente pecadora, que erraram e que erram, percebessem o olhar amoroso de Jesus e ouvissem a voz de Jesus dizendo: siga-me. Você que está aqui e é um igrejado, e está participando de uma igreja, frequenta uma igreja, mas que vive as dificuldades dos relacionamentos dentro de uma igreja, porque a igreja é lugar de gente complicada. Para você que está aqui, talvez seja um desigrejado, talvez seja alguém que foi magoado e que se afastou da comunidade porque sofreu, porque teve que lidar com gente complicada, porque foi magoado, porque foi ofendido, e talvez isso tenha te trazido uma dor tão grande que te impediu de continuar a caminhar comunitariamente. Há duas opções. A primeira é considerar-se bom demais para juntar-se a uma comunidade cristã. Essa é uma opção que você tem. Se considerar bom demais para se juntar a uma comunidade cristã. Só tem um problema. Se é assim, você se considera bom demais para se juntar ou ter comunhão com um grupo de discípulos, a pergunta é: você está em qual grupo? Não fica bravo comigo, fica bravo com Jesus. Se você se acha bom demais para se juntar a um grupo de gente complicada, eu quero que você pense em qual grupo você está. Mas há uma outra opção. Reconhecer-se como um dos complicados. Reconhecer-se como um daqueles que está em processo, que está em reconstrução, que está em obras. Mas ouvir a boa notícia de que os olhos de Jesus estão em você e Ele tem profundo interesse em sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Isso pode acontecer a partir de hoje, quando você diz: Senhor, eu quero seguir-te. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém?